Tô aqui no site dela. O nome aqui é Zinfin, tá? A tradução aqui. Eu até li isso hoje, porque que esse X aqui tem som de dizer, mas enfim. Você pode chamar de Chinfin, Zinfin. É um nome feio, eu particularmente achei um nome feio, mas significa exchange, esse X aqui é de exchange, infinita, tá? Por quê? Ele traz uma coisa, uma novidade muito grande, que é essa blockchain híbrida. Talvez não tenha sido eles que tenham sido os primeiros a inventar isso aqui. Só que eles foram os que eu achei que estão mais adiantados quanto a isso. Já já vou mostrar outra aba aqui para vocês, vocês vão entender. Como é que funciona? Ela permite aqui a Xinfin, dentro da blockchain dela, tem uma parte pública e uma parte privada. O que significa isso? Na parte pública, é o que a gente já conhece, por exemplo, da Ethereum, da Cardano, qualquer um pode colocar os seus contratos lá, essas informações são públicas, tá? Então podem ser criados contratos inteligentes, podem ser feitas transações financeiras, essas transações podem ser verificadas por meio de, por exemplo, um BSC Scan, que não vai ser BSC Scan, porque eles têm uma blockchain própria, tá? A gente vai falar já já sobre isso, mas eles têm essa blockchain pública que a gente já conhece. É o que você já faz aí todo dia, PancakeSwap, enfim. E eles têm uma parte privada. O que é isso? A parte privada é a parte que vai atender aos bancos, financeiras, governo, fornecedores. Então, bancos, eles serão um dos maiores beneficiados, porque a gente está falando de dinheiro aqui, mas tem uma infinidade de empresas que vão se beneficiar disso. Vou te explicar como é que funciona. O banco, ele precisa emprestar dinheiro para você aí. Você quer pegar uma grana emprestada com o banco. O banco, ele pode fazer isso tudo através da blockchain. Imagina que você não precisa mais sentar com o gerente e negociar, por exemplo, o seu contrato de empréstimo. O banco, ele pode criar um contrato, e aí ele vai criar um contrato dentro da blockchain, isso vai ser um contrato inteligente, do jeito que já existe na Ethereum, do jeito que já existe na Cardano. O banco vai entrar, ele vai criar um contrato inteligente, e você que quer pegar dinheiro emprestado, você vai entrar na blockchain e vai pesquisar assim, dinheiro emprestado, por exemplo, tá? E aí, ao invés de você ir, por exemplo, no Banco do Brasil, vai aparecer lá um valor sendo emprestado pelo Banco do Brasil, outro valor sendo emprestado pelo JP Morgan lá dos Estados Unidos, outro valor sendo emprestado por um banco lá em Dubai. Por quê? Quando a gente está dentro da blockchain, a gente perde aquela necessidade de abrir conta, enviar documento, fazer todo aquele trabalho. Aquele contrato inteligente já está dentro da blockchain com valor. Você vai ter que cumprir alguns requisitos que podem, inclusive, ser uma validação documental, mas pode não ser. Você cumprindo aqueles requisitos, você pega aquele empréstimo, por exemplo, você troca de dinheiro, você faz transação entre moedas. Então, olha o tanto que isso abre para os bancos. E isso vai estar dentro de uma parte privada, porque o banco ele não tem interesse em estar panfletando os contratos financeiros deles por aí, entendeu? Eles podem, inclusive, criar algo do tipo, não, quem se cadastrar na minha plataforma, quem for meu cliente, vai ter um acesso através do CPF à parte interna da blockchain, e só quem é cliente vai poder ver, por exemplo, as opções de empréstimo, tá? E aí abre também porque os clientes dos bancos não são só pessoas físicas, são também empresas, governo. Então, o governo, por exemplo, imagina que o governo aí na tua cidade quer fazer uma ponte ligando uma cidade na outra. E aí ele precisa de dinheiro. Ao invés do governo pegar dinheiro com o banco, abrir uma licitação, eu nem sei se é licitação, sei lá, vai abrir um contrato lá para ver qual banco, é licitação mesmo. Abrir uma licitação para ver qual banco pode emprestar dinheiro mais barato para ele, ele vem aqui na blockchain privada e coloca o contrato inteligente dele. Ele coloca o contrato inteligente lá falando o seguinte, ó, preciso de 5 milhões. Onde está mais barato? E aí a própria blockchain vai oferecer para ele 20, 30 opções. Ah, como é que isso acontece? Da mesma forma que já acontece hoje na PancakeSwap. Você não entra lá e coloca lá que quer comprar 5 milhões de, sei lá, qualquer moeda aí, de uma SafeMoon, por exemplo, e ela não te mostra a opção mais barata? Então isso vai acontecer na parte privada aqui. E aí, ela é híbrida aqui. O que é esse híbrido? Elas não funcionam de forma separada. Então, por exemplo, o banco ele pode ter uma parte pública e outra parte privada. O governo, pronto, um exemplo perfeito aqui. O governo ele quer fazer essa licitação.
A licitação, uma parte dela é pública, concorda? E outra é privada, que é interna lá. Por exemplo, se 15 bancos diferentes tiverem que enviar seus valores, e esses valores só serão mostrados em determinado momento. Por exemplo, tem até o dia 10/7 para todos os bancos enviarem as propostas de financiamento, e no dia 11/7 vou tornar isso público. Então, ele transita entre as duas blockchains, é uma mesma blockchain, tá? Entre a parte pública e a parte privada da blockchain, de forma muito simples. E aí, tem uma outra coisa aqui, pensando já nessa funcionalidade, isso aqui ele necessita, obrigatoriamente, para estar comunicando aí com o governo, bancos, financeiras, empresas, e a empresa entenda que, por exemplo, um fornecedor de ferro, lá da China, não, que a China não fornece ferro, né? Fornecedor de ferro do Brasil. Ele vai lá, coloca lá na blockchain o fornecimento dele de ferro. O cara lá da China, que são os maiores consumidores de ferro no mundo aí, pode entrar na blockchain e pode comprar ferro. Entendeu? Então, ela está pronta para tudo isso. E quando eu digo pronta, já está funcionando, tá? Tá aqui o portal, já a gente vai para ele, vou te mostrar. Antes, para que isso tudo funcione, atenda bancos, governo, ela precisava disso aqui, ó, ISO 20022. E ela já está com esse padrão do ISO 20022. Então, mais um ponto positivo aqui, tá? Isso faz com que seja fácil, essa ISO 20022, seja fácil para qualquer desenvolvedor criar esses contratos aqui dentro desse projeto. Outra coisa muito importante aqui, eles têm uma taxa, cara, é quase de graça, é irrisória. E essa taxa aqui é isso aqui mesmo, tá? Não é assim, provavelmente vai ser assim, não, é isso aqui mesmo. Então, ó, 0,1 milésimo de dólar, tá? Então, são 4 zeros e $1 aqui é o valor médio das taxas. Outra coisa, velocidade, 2.000 transações por segundo. Pelo que eu andei pesquisando hoje e ontem para fazer essa live aqui, ela já está chegando a 20.000 transações por segundo, tá? Essa 2.000 aqui era lá no início do projeto. Isso faz com que ela seja de, no máximo, tem muitas transações aqui com menos tempo do que isso, então no máximo 2 segundos por transação. Então é muito rápido, isso aqui é mais rápido do que você passar o cartão de crédito na padaria, beleza? Suporte ao contrato inteligente, já falei aqui. Consumo de energia aqui é 0, esse monte de 0,74 terawatts-hora. Muito pouco também, tá? Principalmente porque todas as moedas já foram cunhadas aí. Não tem mais mineração, tá? E aí eles fazem uma comparação aqui com o Bitcoin e o Ethereum, se colocam aqui como uma blockchain de terceira geração. A gente vai ver muito, e aí por isso que eu falei lá no início que existe uma corrida aí ao ouro para criar essa blockchain de terceira geração. Eu não acredito, quando eu vejo as pessoas brigando, Ethereum versus Cardano, versus Solana, versus a Reef, enfim, várias outras, a própria Xinfin agora, cara, todo mundo vai existir nesse meio, tá? E ser de terceira geração, isso aqui não é um ranking, tá? É um terceiro momento, onde mistura moeda, contrato inteligente, que isso a Ethereum já trazia, mas com velocidade e custo baixo, tá? Então, não é uma exclusividade da Xinfin, mas é algo muito útil, entendeu? Ela não teria como existir se a taxa média de transação fosse $10, por exemplo, ou se as transações demorassem 10 a 60 minutos para serem feitas, tá? Então, fantástico, o projeto é fantástico. Uma outra coisa importante aqui, que não tem mais aqui no site, tá? Mas quando a Xinfin nasceu, a XDC, ela chamava XDCE. O que acontece? Ela nasceu se chamando XDCE, porque ela nasceu na rede Ethereum, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela. Ela nasceu na rede Ethereum. Por que ela nasceu na rede Ethereum? Por um motivo também muito simples, aí a minha visão aqui de empresário, tá? A Merchant Token. A Merchant Token está fazendo exatamente o mesmo caminho. Ela criou a MTO, quem não viu ainda sobre a Merchant Token, ela criou o MTO, que é o token que foi feita a pré-venda, o ICO e tal. A MTO vai começar a ser negociada, provavelmente agora dia 12 de julho,
Só que lá no roadmap dela, lá na análise que eu fiz dessa moeda, eu falei sobre isso. No roadmap dela, eles estão construindo uma blockchain, e essa blockchain ela vai entrar em operação, se não me falha a memória, o início do próximo ano, tá? E aí, quando essa blockchain entrar em operação, quem tem um MTO vai poder transformar ele em MEO, que é a moeda de dentro da blockchain deles. E a blockchain deles vai ser mais rápida, vai ser mais barata, vai ser mais simples, vai poder transacionar nas maquininhas de pagamento. Por que eu estou falando isso? É exatamente o que a Xinfin já fez lá atrás. Então, lá em 2017, 2018, quando começou o projeto, eles fizeram isso. Eles criaram o XDCE, fizeram o pré-lançamento lá na rede Ethereum, fizeram o ICO deles. Para que eles fizeram isso? Para capitalizar, para captar dinheiro. Imagina você tirar um projeto desse do papel com dinheiro do próprio bolso. Cara, é coisa muito cara, muito cara. Eu analiso vários projetos e converso com pessoas que estão por trás de desenvolvimento de projetos. E assim, um projetos sérios, você gasta facilmente aí 500 mil a 1 milhão de reais para sair com uma moeda, com um token pronto, um token sério. Imagina você desenvolver uma blockchain própria. Então, eles capitalizaram o projeto lá atrás, pegaram esse dinheiro que eles capitalizaram o projeto e transformaram, investiram esse dinheiro e criaram a blockchain deles. E aí, se você procurar aí, cara, aí o histórico do preço ele já foi bem mais barata. Por quê? Porque lá atrás, quem acreditou, obviamente, pagou mais barato, tá? Então, eles monetizaram isso lá atrás, e o que a gente está vendo hoje já é o resultado desse projeto que ele já vem aí investindo alguns anos nele. Beleza? Vamos voltar aqui para o site, ver o que mais tem de importante aqui, ó. É Proof of Stake, tá? É uma Proof of Stake delegada. Tem um sistema de votação dentro da Proof of Stake, tá? Pelo que eu entendi aqui, ela funciona exatamente no formato da Proof of Stake, onde você coloca moedas, só que ao invés de ter que ter uma quantidade enorme de moedas para validar, cada pessoa que tem ali um pouquinho de moeda já vai dando uma microvalidação e isso vai validando o nó, tá? Aqui eles falam do ISO 20022. Esse ISO tem, por exemplo, ó, banco precisa desse ISO, tem a Swift. Swift, se você não sabe, é através da Swift que um banco se comunica com o outro. Então é através de um Swift que o banco, sei lá, o Itaú vai se comunicar com o banco nos Estados Unidos, com o banco em Dubai, tá? Todos esses meios de comunicação, formatos, empresas, não sei o que são cada um desses aqui, mas todos esses aqui são necessários para essa conexão bancos e empresas à blockchain, e todos eles precisam estar de acordo com a ISO 20022 para poder se conectar a alguma coisa. E a Xinfin tem a ISO 20022 e está se conectando a toda essa galera aqui. Aqui eles falam um pouco sobre isso que eu te falei, ó. Tem os desenvolvedores, as instituições, governo, enfim, tá? Deixa eu ver o que mais tem de importante aqui. Ele fala aqui um pouco sobre a rede, sobre os contratos privados, é isso que a gente falou. Tem uma coisa importante aqui que a gente precisa falar. Essa R3 aqui. Aqui estão as parcerias deles, tá? Sem dúvida, a mais importante aqui vai ser a R3. Aqui ele mostra em alguns lugares que ele já saiu, então, cara, já saiu na Forbes. E a Rufinance, por exemplo, não sei até que ponto é interessante. É interessante, lógico, tá? Só que a gente vê mais projetos aqui, é mais comum. Na Forbes, por exemplo, é mais difícil você ver um projeto lá. Em alguns outros, na Reuters, por exemplo, então é um projeto grande. Tem vários vídeos explicativos aqui. As carteiras, isso aqui a gente vai falar já já quando eu for fazer a compra, porque ela ainda não está em grandes corretoras, tá? E aí uma coisa que eu percebi aqui no projeto, eles estão muito focados, a equipe está muito focada, a gente vai ver aqui a cara da equipe falar deles, a equipe está muito focada nesse momento nas parcerias com bancos. Como eu te falei, existe uma corrida aí, uma corrida para chegar nessas parcerias. Então eles estão muito focados em parcerias com bancos, parcerias com governos. Se não me falha a memória, porque, cara, eu já li sobre uns 3 projetos hoje, mas se não me falha a memória, eles já estão com parceria com o governo da Índia, inclusive, tá? Vamos ver aqui que já a gente vê. Não vou achar aqui, mas vamos seguir aqui, já eu acho e mostro para vocês.
Antes da gente entrar na R3, eu quero mostrar isso aqui, o Trade Finex. Ele já está aqui, ó, Powered by XDC Protocol. Esse Trade Finex aqui é o portal deles, onde tudo isso que eu te falei aqui vai acontecer. Vixe, ele fica zoado aqui quando traduz. Vamos em inglês mesmo. É aqui que tudo isso vai acontecer. Então ele já tem esse projeto, tá? Já funciona, já está funcionando a parte de empréstimo, já está funcionando a parte dos compradores e vendedores, que é isso aqui que a gente está vendo. Já está funcionando a parte dos financeiros, já está tudo funcionando no formato de marketplace. Então já está aqui. Se eu quisesse, por exemplo, se eu fosse se eu for um comprador, por exemplo, eu posso vir aqui fazer o meu login e já está funcionando. Isso é importante porque eles não estão vendendo fumaça, tá? Eles estão vendendo algo que já existe, que já funciona. Então, certamente, essa corrida aos bancos, aí, as fintechs que eles estão fazendo, eles já chegam lá e falam, cara, eu quero te apresentar o meu portal. Cara, imagina o cara, apresenta isso aqui, apresenta um portal completão e depois fala assim, ó, beleza, isso aqui vai rodar na blockchain. Taxas baixas, velocidade, cara, tudo muito simples, muito rápido. E eu vou te falar uma coisa, os bancos têm total interesse nisso, não só os bancos, mas como todos as empresas aí do meio financeiro, porque olha esse gráfico aqui. Imagina que você está aqui. Você comprou isso aqui é uma loja, você comprou nessa loja, você passou o seu cartão de crédito Visa. O seu cartão de crédito Visa, ele estava numa máquina da Cielo. Aí ele cai aqui na rede da Cielo, a Cielo consulta o seu crédito ou o seu débito num banco, tá? E aí ele vai consultar o seu débito no banco ou o crédito no Visa, e aí o banco ou a Visa vão confirmar esse dinheiro, ele volta à transação, autoriza a transação e a vendinha aqui te entrega o que você quis comprar. Só que o que acontece? Isso é como funciona mesmo, tá? O que acontece? Quando você passa o cartão, você é cobrado lá tipo 5%, tá? Você não, a loja, tá? 4%, 5% é uma taxa média aí. A padaria lá, você passou o cartão na padaria. Essa padaria foi cobrada em 5%. Esse 5%, a Cielo fica com percentual, a Visa fica com percentual, o banco fica com percentual, entendeu? Todo mundo fica com percentual. Se tem algum Invisible Bank, que é um tipo de empresa, um dia a gente pode falar sobre isso aqui mais detalhado. Mas Invisible Bank é, por exemplo, quando você paga o seu Spotify, vem lá na sua fatura o nome da Ebanks. A Ebanks, ela é um Invisible Bank, tá? Se quem paga Spotify, quem paga algumas outras coisas, por que a Ebanks existe? Porque a Ebanks falou assim, o Spotify, pô, você vai entrar no Brasil, só que lá no Brasil a galera usa muito boleto. Boleto só tem no Brasil, a invenção do Brasil. Não vai desenvolver boleto, não. Eu tenho aqui a solução. Então, todas as transações lá no Brasil vai cair aqui para mim, eu vou autorizar e vou te pagar. Então, fica um monte de gente nesse meio do caminho comendo esses 5% aqui que a padaria, por exemplo, pagou, tá? Quando a gente fala em blockchain, quando eles chegam lá para apresentar um projeto desse e fala assim, cara, para cada transação aqui você vai pagar aquele milésimo de dólar lá. Quem vai criar esses contratos aqui é você não precisa da Ebanks, você não precisa da Visa, você não precisa de ninguém autorizando nada aqui no meio do caminho. Você que vai fazer isso aqui. A rede, quem vai fazer sou eu, a plataforma está aqui pronta, você vai pagar esse milésimo de centavo, e eu tenho aqui do outro lado, e aí eu vou te falar esse número aqui agora, eu tenho aqui do outro lado 3 bilhões de dólares em dinheiro na mão dos holders que eles querem gastar nesse mercado. Entendeu? Olha a força disso. Por isso que não é à toa que o gráfico está fazendo isso aqui, está crescendo e vai crescer no médio e longo prazo aí, cara, vai crescer muito, muito. Então, eles estão entregando isso já pronto, tá? E aí esse portal aqui, ele é focado já nesse pessoal aí, tá? Eles têm alguns outros parceiros fortes aqui, esse Corda aqui é do R3, que a gente vai falar ali já já. Então, assim, se você quiser se aprofundar mais, eu aconselho dar uma olhada nesse portal aqui da Trade Finex, que é o portal que a XDC está
está vendendo para os bancos, tá? Aqui você vai ver de tudo. Vai ver a parte dos compradores e vendedores, a parte para as financeiras, ó. Quem for uma financeira e aí entra banco também, vai entrar aqui, vai ver o que acontece, ó. Aqui ainda não tem muita coisa, estou vendo, ó. Enfim, já tem muita coisa funcionando aqui, ó. Muita coisa em construção, mas esse é o portal deles. Algumas coisas funcionando, outras não, mas já está funcionando, tá? E eles estão também na R3 Marketplace. A R3, basicamente, deixa eu ir aqui para a lista de parceiros. A R3, ela percebeu esse movimento. Não vou me aprofundar muito nela aqui para não confundir demais aqui, mas a R3, ela percebeu esse movimento de dinheiro saindo das finanças tradicionais, indo para a blockchain, e falou assim, juntou um pessoal, e esse pessoal é quem? Nasdaq, a Century, a Amazon, cara, juntou um monte de gigantes aqui e falou assim, pessoal, a gente precisa entrar na blockchain, porque as coisas estão acontecendo lá, tá um mercado trilionário já, olha aqui, ó, 1 trilhão e 300 bilhões, capitalização de mercado. Se a gente não for para lá, a gente vai ficar para trás. E aí, por que eu estou te mostrando eles? Eles escolheram, e aí, nesse ponto, a Xinfin está na frente da Ripple, eles escolheram a Xinfin como a blockchain para dar, deixa eu ver se aparece aqui o nome deles, para ser a blockchain dessa galera que está entrando aqui, entendeu? É a Xinfin que vai... imagina que é uma cooperativa, pronto, uma cooperativa, onde um vai plantar o arroz, outro vai plantar o feijão, vai ter a pessoa que é do transporte, vai ter a pessoa que é do financeiro, eles são essa cooperativa, e quem está à frente na parte de blockchain é a Xinfin, tá? Então, cara, gente gigante apoiando eles. A R3 não vai desenvolver, tá? Vou procurar aqui depois se aparece. Mas é porque, cara, eu li o white paper, li tudo isso, então eu já peguei essa informação resumida aqui para vocês. Beleza? Então, cara, mostra que é um projeto muito forte, tá? Não é, por favor... aqui, ó, o que eu tinha falado. Aqui, ó, o contrato RC20 terminou dia 31 de março de 2021. Tem até o anúncio aqui, ó. E aí ela se tornou a Xinfin Network. Aí, ó, eles queimaram o restante do supply que não tinha vendido, enfim, aqui, ó, XDCE, tá vendo? O que eu falei lá atrás. Então, cara, um projeto muito forte, ele já se provou no tempo na parte de token, de blockchain e tal. Ele vai ter que se provar ainda e muito na parte de parcerias. É o próximo passo deles aí, cara, sem dúvidas nenhuma, é o próximo passo deles, tá? Eu acho que é aqui que mostra a equipe, deixa eu ver. Cara, tem um desses que eles têm 2 sites. Eu vou ficar devendo a equipe aqui. Só mais um segundo, deixa eu ver se é aqui. Enfim, cara, é um projeto muito forte. Isso aqui é o que eu queria mostrar para vocês. Aqui ele mostra em tempo real os nodes acontecendo. Ó, repara aqui, ó, 5, 6, ó, tá lento agora. Ó, os blocos ali mudando. Repara que isso fica mudando. Ó, já mudou, ó, 5, 6, 7, mudou. Tá vendo? Isso aqui são os blocos, são as transações... Entendeu? Tá, cara, é muito rápido. Eles têm, conforme a gente vai ficando aqui, ele vai atualizando aqui. Isso aqui, olha lá, ó, a velocidade que está acontecendo cada transações, ó, 2 milissegundos, 88 milissegundos, 3 milissegundos. Olha o tanto de transação acontecendo de forma muito rápida, tá vendo? Eles têm isso aqui, cara, fantástico. É como se fosse o Etherscan deles, o BSC Scan deles, só que eles mostram o tempo, ó, dos blocos sendo minerados, sendo validados, enfim, beleza? Muito, muito interessante projeto, muito completo, tá? Mas tem essa questão que eu falei, que ele ainda não está em grandes blockchains. Meu ponto de vista sobre isso é que eles não deram ainda a ênfase necessária para isso, tá? Essas listagens que eles tiveram até agora, se vocês repararem aqui, ó, quase a metade do capital está na KuCoin, que é onde eu vou mostrar agora.
Essas listagens aqui foram listagens que aconteceram de forma orgânica, eles ainda não fizeram uma parceria ou não compraram ainda, porque as blockchains muitas cobram e não tem nenhum problema nisso, tá? Muitas cobram pela listagem. A impressão que eu tenho é que eles não fizeram esse movimento ainda, tá?